orar no Senhor. Vem encher-nos com teu amor. Esquecer-nos tuas pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transforma, refrigério pra alma nos dá. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo aquecer nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transforma, refrigério pra alma nos dá. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Graça, meus irmãos. Obrigado por sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Temos algumas famílias em viagem e uma boa parte da igreja em retiro. O pastor Vinícius está pregando no retiro dos jovens hoje à noite, aqui na Univap. Algumas igrejas se reuniram, cerca de 200 jovens estão lá. E aqui, Monteiro Lobato, os adolescentes só da igreja, cerca de 100 adolescentes estão lá. Nós devemos estar com eles, se Deus quiser, amanhã. Ontem tivemos no retiro em Jacareí e graças a Deus o Senhor nos tem abençoado. A razão, então, de alguns bancos é por conta disso. Alguns irmãos aproveitaram um feriado mais prolongado e viajaram com família, né? Graças a Deus por isso. Temos a informar aos irmãos que no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos começar as aulas preparatórias para o batismo. Vai ser aqui pela parte da manhã, 10h30. Se você quer se batizar, já deu o seu nome, por favor esteja aqui. Ou se você quer estudar e rever as noções básicas da fé, vai ser muito jóia, muito importante. É aberto para qualquer membro, tá bom? Só está aqui nessa sala e você vai participar. No próximo sábado, dia 29, acontecerá um simpósio de ensino, de educação, liderado pela editora. Ela está acontecendo lá no Bosque, amanhã e tarde. E você precisa entrar então no site e fazer a sua inscrição. Grupos de irmãos têm um desconto, conforme nós temos falado durante a semana e hoje pela manhã. Tá bom? Qualquer dúvida, liga aqui na secretaria ou nos informe, ou então procure diretamente a editora. O telefone e o site está no boletim. Tá bom? Nós teremos um festival de música, um simpósio de música, aqui no dia 14 de março. O time pode colocar o folder? Dia 14. É interessante como está havendo uma expectativa favorável a isso. Algumas pessoas me ligaram durante a semana tomando informações. Como é, quanto que é, quando começa. E gente de outras igrejas, inclusive, querendo participar.
Vai ser no dia 14, é um sábado. E teremos seminários e vocês estão convidados. Esses são os trabalhos que serão mantidos aqui. Haverá um culto no final, se Deus assim quiser e nos abençoar. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós viemos na igreja para cultuarmos ao nosso Deus, nós viemos aqui também para buscar descanso e paz para nossas almas. Vamos nos aproximar de Jesus com as nossas orações, com os nossos louvores e estando dispostos a ouvir a palavra de Deus nessa noite. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos a Ti, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor tão grandioso, ó Deus, que se importa com cada um de nós. E nós estamos aqui nesta noite, nos aproximando do Senhor, ó Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprender de Ti. Pedimos que o Senhor receba as nossas orações, receba os nossos louvores, ó Pai, e que possamos sair daqui edificados, transformados, desafiados pelo Senhor. Abençoa esse grupo que está aqui, abençoa aqueles que nos ouvem pela internet, abençoa aqueles que estão em retiro, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que não podem estar conosco, que o Senhor esteja com eles, cuidando, abençoando, fortalecendo sua fé em Cristo Jesus. E abençoa os seus familiares também, que têm a sua vida limitada por conta da enfermidade dos seus queridos, ó Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar de Salmos e Hinos, o número de 170, Careço de Jesus. Vamos ficar em pé para nós cantarmos, irmãos? De Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. De Jesus, unido a Ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Sem Ti a vida é vã, sou pobre
Irmãos, podem se sentar. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, um texto longo. Para poupar os irmãos, vamos ter esse momento de descanso, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 22, de maneira responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os pares. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 22. O título desse texto é: Os filisteus vencem os israelitas. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel e travar Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada,
e que seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. Deus tenha misericórdia. Vamos cantar? É o nosso momento de louvor. Vamos nos colocar de pé? O primeiro cântico que nós vamos cantar é Santo, Santo, Santo. 3 vezes santo, que é um trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não é apenas o Deus irado do Antigo Testamento, mas também é um Deus amoroso, né, do Novo Testamento. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá? Santo, Santo, Santo.
próximo cântico, Deus está aqui. Ele está aqui. Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, posso ouvir. O Espírito está aqui, aleluia. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Vamos ter o nosso momento infantil. As crianças até 11 anos podem vir à frente para estarem aqui cantando. Vamos ter uma oração por elas. Em seguida, elas vão sair para o seu culto. Crianças, venham a mim, não as impeçais, disse Jesus. Essa música é bem conhecida das crianças e dos adultos também. Então eu quero ver vocês também cantarem. Meu pai é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é sem Cristo, aos céus não irá, nas águas afundará.
Jesus, eu acompanhar, aos céus podereis alcançar, aos céus podereis alcançar, na viagem pra Jerusalém, amém. A segunda parte, vamos cantar de novo? Vezes a primeira parte, tá bom? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Na viagem pra Jerusalém. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Amém. Convido para os pais que estão aqui na frente da aula, as crianças, pelo culto que elas vão ter. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essas crianças que estão aqui, ó Deus. Que agora, Deus, elas possam ir para o seu culto, ó Deus, e glorificar a Ti, louvar a Ti lá, ó Pai. Esteja com os professores, ó Deus, que eles possam também estar preparados, ó Deus, para ensiná-los, ó Deus, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe nossas crianças. Nós vamos ter a participação do Conjunto Zoé agora. Mas nesse momento, enquanto eles estão cantando, eu gostaria de incentivar os irmãos para estarem em oração. Cada um de vocês tem algo que trouxe na presença do Senhor hoje. Alguns motivo de gratidão, outros uma petição ao Senhor. Alguns estão com a alma amargurada. Que Deus abençoe sua vida nesta noite. Aquilo que está no íntimo do seu coração, coloque diante do Senhor nesta hora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, disse Jesus. Então vamos estar em oração, feche seus olhos, converse com o Senhor, enquanto o Conjunto Zoé apresenta esse louvor ao Senhor. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa, não deves duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz
que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo. Busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo. Paz em teu coração. Vamos agora, depois que oramos, louvamos ao Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar pelo nosso pastor também, para que ele seja usado pelo Senhor nessa noite, para nos desafiar, para que o Senhor transforme a nossa vida com a palavra dele. Vamos orar, pastor? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós precisamos de Ti nesta noite. O Teu servo pastor também precisa do Senhor, ó Pai, que ele seja usado pelo Senhor, que o Senhor traga à mente dele tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele para estar falando nesta noite, ó Pai. Aquilo que o Senhor ensinou a ele na intimidade dele com o Senhor, ó Pai. Que ele possa transmitir para nós. Que Teu Espírito tenha liberdade de ação em cada coração aqui, ó Pai. Que sejamos realmente transformados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. O Miltinho me deu o programador e eu deixei na minha mesa. Quer passar para mim, Miltinho, tá? Obrigado, eu vou precisar de sua ajuda. Não, o programador. Esqueci lá. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, gente que vem de longe, meu filho, meu primogênito e a sua família toda, que vieram passar um tempo conosco, vão ficar até terça-feira. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos ler esse texto? Conta-se que os cisnes voam em V e fazem curva em V. E ao estudarem o voo dos cisnes, eles descobriram que o cisne da frente não grasna, porque ele recebe o vento todo sobre ele. E os outros grasnam para ele, para motivá-lo a continuar a caminhada. De tempo em tempo, quando ele cansa, ele sai do primeiro para o último lugar e o segundo assume. E ele começa então a grasnar
também. Tem épocas em que é preciso grasnar. Eu acho que eu estou precisando de que vocês façam isso. E esse grasnar chama-se oração. Tá bom? Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e rica misericórdia, eu suplico ao Senhor, conforme orou o Domingos, teu servo, que o Senhor venha até nós nesta igreja e abençoe o teu povo na exposição de tua palavra por amor do teu nome. Tão somente por amor do teu nome. E nos abençoe na exposição de tua palavra ao nosso coração. Eu sei do teu grande e imenso amor para com todos nós. E eu suplico que o Senhor, por conta do teu povo, o Senhor nos abençoe. E por tua palavra, abençoe o teu povo aqui. E os irmãos que estão em retiro também. Seja, ó Deus, com o Vinícius e o use na exposição de tua palavra. E também o Josué, que está pregando lá em Pinda. E o pastor Acácio, que prega em Tupã. E abençoe, ó Deus, o retiro dos adolescentes, onde o pastor Frank está pregando. Fale ao teu povo e fale conosco hoje aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Zem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Amém. Amém.
Deus nos abençoe. Capítulo 4 de Samuel fala de uma experiência desastrosa, vergonhosa, vexatória, e acabou. E Ebenezer, 20 anos depois, fala de uma trajetória de vitória. E Cabô e Ebenezer são dois nomes próprios. O primeiro, Cabô, é o nome de uma criança recém-nascida, neta do pastor Eli. O segundo nome, Ebenezer, é o nome próprio que tem um significado todo importante para Israel. A primeira palavra, Cabô, ela é melancólica, carregada de tristeza e dor. A segunda palavra, Ebenezer, é carregada de euforia, de força, um marco na memória dele. As duas palavras definem situações históricas opostas entre si, que aconteceram na época do último juiz de Israel, que é Samuel, cerca de 1040 antes de Cristo. Literalmente, Icabô significa nenhuma glória, nenhuma alegria. E Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro. Tão somente isso. A primeira palavra, Icabô, está historicamente associada a uma vergonhosa derrota de Israel. A segunda palavra, Ebenezer, historicamente está ligada a uma extraordinária vitória. Enquanto que Icabô é o desfecho de um processo de desobediência que culmina em vexame, em vergonha, a segunda palavra é um desfecho de um processo de obediência, de dependência, que culmina numa extraordinária vitória e conversão. Entre a primeira, Icabô, e a segunda, Ebenezer, de acordo com o capítulo 7, versículo 2, existe um espaço de 20 anos. 20 anos se passaram de espera. Na primeira experiência de Icabô, ela se divide em duas batalhas. A primeira, os filisteus decretaram guerra contra Israel. Israel decretou guerra contra os filisteus. Capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou num lugar chamado Ebenezer. E a guerra então começou. E eles mostraram-se muito bem preparados. Eles tinham experiência. E naquela primeira fase da batalha, morreram 4.000 homens. Eles fugiram dos filisteus e chegaram, reuniram então o conselho de anciãos e disseram: o que aconteceu? Por que nós perdemos? Qual que é a razão deste prejuízo, desta dor? O que houve? Aí eles concluíram que a razão da derrota é porque eles esqueceram a arca, não levaram a arca. Olha só, vamos levar a arca. Nós tivemos um prejuízo porque a gente não orou. Eu não dei o dízimo, é por isso que eu perdi o emprego. Ah, eu já sei, essa gripe chegou à minha casa porque a gente não leu a Bíblia essa semana. Olha só. Então vamos ler a Bíblia para a gripe sair. Se a gente dizimar, o emprego volta. É porque a gente não foi na igreja no domingo. A gente então adoeceu. Então vamos fazer o seguinte: no próximo domingo nós vamos à igreja. Todo mundo. Aí Deus vai nos abençoar. Olha só,
Nós descobrimos então a pólvora. Aí eles então levaram a arca para o meio da batalha. E eles se motivaram tanto que a terra tremeu, a ponto de lá em Afeca, os filisteus ouvirem os gritos e dizerem: o que é isso? Aí fizeram rapidamente uma pesquisa lá e descobriram que a arca tinha chegado lá. Aí eles disseram: estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque esta arca é a presença de Deus, o Deus que deu vitórias a eles lá no Egito. Lembram das pragas no deserto? Pois é, gente. Vamos fazer o seguinte: já que nós vamos morrer em pé. Ninguém jogar toalha. Vamos perder varonilmente. Sejam fortes, ó filisteus. Nós não vamos conseguir vencer, mas vamos morrer com honra. E foram para lá. Israel achava que a presença da arca, que o fato de ter lido a Bíblia, que naquele mês devolveu o dízimo a duras penas, que ele orou mesmo sem querer, que daria certo. Aí o prejuízo foi maior porque morreu 30 mil homens na segunda peleja. E pior do que isso, a arca foi levada. A notícia foi tão impactante que eles não se recuperaram. Quando chegaram e informaram para o pastor Eliseu que morreu 30 mil homens, tudo bem. Que morreu os filhos dele, mas a arca foi levada. Aí ele caiu e quebrou o pescoço. E é interessante que o texto faz questão de dizer que a morte foi para a arca, não para os filhos. Nem porque morreu 30 mil homens. A presença da arca ou a ausência dela era a razão muito mais triste do que a morte dos seus 2 filhos. A presença de Deus é maior do que uma perda de guerra. A ausência de Deus ou a certeza de sua ausência é pior do que morrer 30 mil homens. A ausência de Deus, naquele caso de forma física, foi pior do que ele perder os 2 filhos de uma forma terrível como foi. A ausência de Deus, prefigurada em uma arca, para eles era pior do que ter um parto prematuro e a mãe ficar sabendo que era homem. Ela não se alegrou, não fez caso, versículo 20, ela não fez caso da gravidez, ela não fez caso do filho, ela não fez caso de nada. Por quê? Porque a arca foi tomada e acabou. Ficou nada. Não tem glória, não tem alegria, não tem esperança, porque Deus se fez ausente. A ausência da arca prefigurada, de Deus prefigurada na arca, era pior do que a própria morte dela. Ela sabia que ia morrer. Aí ela disse: coloque aí o nome no filho de... E acabou. E expirou. Olha só, capítulo 4, versículo 20. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não tenha medo, tenha ânimo, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Como é que uma mãe que está dando a luz não faz caso do filho que nasce? Por quê? Porque a ausência de Deus é maior e mais dolorosa do que isso. Não há razão de alegria, foi-se a glória. Põe o nome no filho de... E acabou. Essa é a história. Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca foi tomada. Versículo de número 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu, perdeu a guerra, houve grande morte entre o povo, os teus 2 filhos morreram,
A arca foi tomada. Ao fazer ele menção da arca, aí ele morre. E acabou. O que levou Israel a essa experiência de acabou? Por que a glória passa? O que aconteceu? Como consequência de toda esta desordem religiosa, Israel sofreu uma expressiva derrota diante dos filisteus. 30.000 homens morreram. O pastor da igreja, de 98 anos, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora dá à luz e morre. Mas nada disso tinha valor maior do que a ausência de Deus. Israel sabia disso. 20 anos se passaram. A guerra volta. Eles estão sem a presença. É provável que um ou outro de nós tenhamos esta experiência de causa e efeito. Eu não orei hoje de manhã. É por isso que eu estou com dor na garganta. Gente, eu esqueci de dar graça na hora do almoço. Eu estava com tanta fome, cheguei e já fui comendo. Aí, passei mal, vomitei. Eu acho que é porque eu não orei. Você tem essa ideia de um Deus assim? Porque não é assim. Não é. Ah, não. Ele perdeu o emprego porque ele não deu dízimo. Ah, não deu dízimo não? Tchau. Perdeu o emprego. Que tipo de relação você tem com o Senhor? Eles acharam que tinham que levar a arca porque a arca era um talismã. Um talismã. Abre-se a Bíblia no Salmo 91 e passa-se a mão por ela antes do emprego. Está garantido o emprego. Não. Vamos ler a Bíblia apenas como um preságio. Não. Você ora apenas para não passar mal. Não. Não, irmãos. Quem foi que pecou? Foi ele ou o pai dele para que ele nascesse cego? Aí diz, não, nem ele nem o pai dele, ué. Que negócio é esse de causa e efeito que a gente tem na relação com Deus? E acabou. Pereceu-se a glória, foi-se a glória de Israel. Um dos aspectos cortantes desta história é que houve uma glória, ela foi perdida. Os inimigos sabiam dessa glória. Esse não é o povo que venceu o Egito? Que acabou com... Pois é, agora nós estamos perdidos. Entendem a ideia? Houve uma glória, mas ela passou. As vitórias do passado não garantem vitórias do presente. As experiências do passado não podem dar a mim a segurança de êxito no presente. Não. Vamos orar o Pai Nosso todos os dias 6 vezes. Se você orar só 5, terá problema. Não. Não, irmãos. Não é assim, irmãos. Essa teologia, ela é furada. Deus não vai contabilizar isso em seu favor, nem contra você. Ele quer ter com você uma experiência de pai e filho. Não de peso, não é religião, é comunhão. É paz. É essa ideia. O que houve então em Israel para que a glória se ausentasse? Primeiro, uma independência de Deus. Eu tenho muito medo de gente que quer independência. Vai dar com os burros na água. Quando eu era solteiro, o meu pai dizia para mim:
trabalhe para que você não dependa de ninguém. E eu acreditei por um tempo. Tinha que trabalhar para não depender. Aí eu conheci Jesus. Aí eu aprendi. Dependa de Deus. Quanto mais você sabe, dependa. Quanto mais você tem, dependa. Porque Ele é quem sabe. Ele tem todo o poder. Você não tem que ter poder. Você tem apenas que depender. Dependa do Senhor. E dependa um do outro. Porque nós somos um corpo. No dia que a minha mão não depender do antebraço, ela está perdida. No dia que o meu olho quiser ser melhor do que a boca, ele está perdido. No dia que o meu ouvido achar que ele é melhor do que o coração, eu estou perdido. Nós somos membros de um só corpo, meus irmãos. Não tem ninguém mais importante nem menos importante. Todos temos uma função no corpo. Essa independência fez com que Israel perdesse muita coisa. Não foi só a arca, irmãos. Foi mais coisas do que isso. Eles perderam o rumo, a direção, a esperança. Aí a mulher disse, põe o nome do menino de Icabô. Porque pereceu toda a esperança, toda a glória em Deus. A independência foi a primeira razão do Icabô. Uma outra razão foi que eles mecanizaram as coisas. Ah, como eu tenho medo disso. Não sei se vocês já perceberam, até a bênção apostólica, eu tenho medo de ser mecânica. Diz que eu estou mudando aqui, porque eu estou pensando nela. Eu não abro a boca e aperto o botão da bênção apostólica e ela sai assim, ó. Não! Vamos dar graças pela comida. Eu faço isso, irmãos, há pelo menos 50 anos. 50? Não, 40. 42 anos. Aí então é só apertar o botãozinho de dar graça pelo almoço, que é diferente do botãozinho de dar graça pela janta, que é diferente de dar graça pelo lanche. São 3 botões diferentes. Então, do almoço é aqui, ó, perto da costela. Eu aperto e... O da janta é aqui, do lado esquerdo. Não funciona assim. Não é assim. Não é mecânico. Nós não somos robôs. Eu tenho vontade. Eu tenho um pensamento. Quando eu trato isso de forma mecânica, eu vou dizer, gente, o meu carro foi roubado porque eu não dei o dízimo no mês passado. Não é assim. Não é mecânico. Não é. Eles entenderam que tinham que trazer a arca e trouxeram a arca e perderam mais ainda. Vamos trazer agora o quê? Trazer o anjo Gabriel. Miguel, que é de guerra. Aí perde com Miguel e tudo. Aí piora. Aí vai aguardar agora em quê? Duas pessoas com dores. Aí uma perguntou para ela, quem que é o seu santo? Ah, meu santo é fulano. Ah, mas é muito fraco. Por isso você está com essa dor aí. E o seu? Ah, o meu santo é maior ainda, porque a minha dor é menor. Quem é o seu santo? Em quem que você crê? E acabou. A glória se foi. Eles começaram a desprezar as coisas de Deus. Fizeram as coisas erradas. A leitura errada, como se Deus fosse um objeto para que se manipulasse. A arca não era talismã. Bíblia não é talismã. Oração não é talismã. Vamos orar para trazer sorte. Não existe isso. Consegue imaginar Jesus lá na cruz? Que homem sem sorte, gente. Você pensou? Qual foi o crime dele? Nenhum. Por que ele está ali? Lembra de Jó? Chega os amigos e diz isso é pecado. Aí se eu olhar minha cadernetinha, não. Todos os que eu cometi, eu confessei. Está aqui, está em dias. Não, isso é pecado. Mas de quê? É pecado, pode confessar. Assim, eu quero até confessar, mas eu não consigo encontrar qual. Porque nós já entendemos, temos um entendimento errado da mente de Deus. E acabou. Pode dar um clique, Milton.
Obrigado. Como alcançar Ebenezer e nos manter em Ebenezer? 20 anos se passaram. A guerra volta. Aí eles aprenderam. Estão sem a arca, estão sem Eli, estão sem 34 mil homens que morreram. Tem uma passagem vexatória de fugir dos filisteus, de correr, de perder. Vamos para a guerra, vamos. Como? Qual é o ânimo desse pessoal? Capítulo 7. É de todo o coração que vocês voltam para o Senhor? Sim. É de todo o coração. É isso que nós queremos. Vamos voltar para o Senhor. Vamos achar o caminho de Deus. Não o da arca, mas o de Deus, o Senhor dos exércitos. É um trabalho interno, não é externo. Não é um trabalho de mãos, é um trabalho de joelho. É uma luta de espírito e alma, não é de boca. É uma conversão ao Senhor e ao que Ele é. Não é um ir à igreja, é um ir a Deus. É um derramar-se diante de Deus, do altar do Senhor. É de todo o coração? É. Fazemos o quê? Então deitem fora os deuses. Mas que deuses? Nós só temos um. Sejam sinceros, quem que é o Deus na sua vida? Disse o profeta Samuel. Tem deuses no meio de vocês. A quem nós amamos mesmo. A quem nós adoramos mesmo. Porque às vezes nós, na nossa própria oração, revelamos que nós é que somos os adorados. Ou que queremos ser os adorados. Nós traçamos um caminho para agradar a Deus sem se preocupar se Ele vai gostar ou não do que eu trago para Ele. Ele que goste, Ele que se agrade. Porque eu estou dando para Ele, como é que Ele não vai gostar? Eu dei o dízimo, como é que Ele vai me abençoar? Eu orei de joelho, eu acordei de manhã e fiz isso, como é que eu vou perder o emprego? Quem Ele pensa que Ele é? Eu vou trocar de Deus. É isso que na nossa teologia fraca e falha, às vezes nós pensamos, ou imaginamos, ou as nossas palavras e ações denotam. Se é de todo o coração que voltais ao Senhor, servireis só a Ele, e Ele só. Exclusividade. O povo entendeu isso. Versículo 4 do capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os deuses e serviram só e unicamente ao Senhor. Versículo de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa, entre Mispa e Zem, e lhe chamou Ebenezer. Agora sim. Agora podemos ir para a batalha. Porque nós estamos no caminho do Senhor. Isso não quer dizer que não percamos o emprego, que não percamos a saúde, que não percamos filhos queridos, entes queridos. Não quer dizer. Mas ao perder, essa perda faz parte do processo do Senhor para o nosso crescimento. E não consequência de erros. E não porque eu desobedeci e quis criar um sistema para agradá-lo. Querendo ele ou não, é isso que eu tenho. Agora eles confessaram o pecado. Eles disseram, não cesses de orar por nós. Ora por nós. Eu estou indo, mas ora por nós. Nos cubra de oração, porque nós entendemos que não é a arca física. É o Senhor e a aliança que temos com Ele. A aliança que nós temos com o Senhor é espiritual, meus irmãos. E não se limita a isso mais. Aonde você estiver, você é a igreja. O que você fizer, você é a igreja. Nós nos reunimos aqui porque é agradável. Mas se porventura cair um raio amanhã, vamos reunir, acabou a igreja. Não, não acabou. Acabou só o prédio. Vamos reunir aonde? Na praça. Na casa da Marlene. Pode ser a Marlene lá? Pronto, a Marlene já abriu mão. Então fiquem tranquilos. Temos um lugar para adorar.
Então isso daqui para nós não é mais santo. Não, santos somos nós. Qualquer lugar onde nós estivermos, somos a igreja. E se o presidente acabar com o feriado do domingo? Ah, que dó, acabou a glória. Não temos mais como cultuar, porque nós só cultuávamos no domingo. Não, todo dia. Vamos reunir quinta-feira? Vamos, quinta-feira. A Marlene não pode ser quinta-feira. É porque ela tem um compromisso. Pode ser na sua casa, Nicola. Lá na garagem. Olha, quinta-feira, Nicola, todo mundo lá. Por quê? Porque caiu um raio e acabou com a igreja. Não, acabou com o prédio. O governo impediu o domingo. Vamos segunda-feira, vamos terça-feira, vamos sábado, qualquer dia, qualquer lugar, todo lugar. Como se manter em Israel com essa mente de que o Senhor é maior do que as suas bênçãos? É mais importante do que qualquer coisa que Ele faça, Ele é mais importante. Não despreze o Senhor. Não despreze os ensinos do Senhor. Confesse o seu pecado, tire os deuses de entre si. Ore a oração da dependência, dizendo: aqui está a tua serva. Faça-se nela o que cumpre ao Senhor. Eis aqui o teu servo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esta ideia, e Ele vai fazer. Como alcançar e se manter no Ebenezer, pedra de ajuda. Pode passar, Milton. Quando Moisés disse: olha, haverá guerra entre nós e aquele povo lá. Josué, escolhe homens e desce, e eu vou subir ao cimo do outeiro. Você desce e eu subo. É a mesma experiência aqui. O povo disse: nós vamos, mas não cesse de orar por nós. Não esqueça de nos apresentar, porque nós estamos com medo. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele, e não a arca, nos livre da mão dos filisteus. É o Senhor, e não a igreja, parede. É o Senhor que nos livra. E não ler a Bíblia todo dia, como se fosse uma missa decorada. Não é rito, não tem rito. Ele quebrou os ritos. Agora somos livres para servi-lo e adorá-lo em gratidão. Eu não dou dízimo para receber mais, eu dou porque eu recebi. Mas o dele não é 10%. É quantos por cento que é dele? 100. É 100, Edmeia, tá certo? A terra toda é dele, ué. Os carros são dele, Zé Carlos. Dele. A sua saúde é dele. Quando eu oro por você, eu digo isso para ele: a saúde do Zé Carlos é tua, Senhor. Aquela coluna dele é do Senhor. É tudo dele, ué. Os pássaros são deles. Nós somos dele. Se você vive no mundo, pertence a ele, querendo você ou não. Então não é 10%, é 100%. Então você devolve 10% para a manutenção do templo. Aí os 90%, diz: Senhor, me ajuda com os 90%, não faço besteira. Não, eu entro numa loja e estouro tudinho. Porque eu não posso ver a palavra promoção, aquilo me atrai de tal forma, eu não quero ir, mas a palavra promoção me atrai. E se tem embaixo, sem entrada, aí acabou-se. E em 50 vezes, aí eu deito o cabelo. Entendem? É 100% dele. Não é 10, é 100. Deus reagiu quando houve confissão, quando houve rendição, sem a arca. Deus reagiu. O que Deus fez? Olha aí o capítulo o 7, o 9 e o 10. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel orava,
Os filisteus começaram a batalha. No mesmo tempo, que inimigo terrível. Tem uma frase que eu já vi em vários para-choques de carro que diz assim: hora que melhora. Já viram isso? Hora que melhora. E se não orar, piora. Quer piorar? Então não ora. Não é assim. Aí não, se você orar 3 vezes, melhora. Se orar 5, gente, é uma melhora significativa. Se você orar 10 vezes, você sai voando. Vai planando assim, ó. 50 vezes, você vai ser o presidente da república. E se for orar 65 vezes, é presidente dos Estados Unidos. Orar 70 vezes, você se transforma em anjo. Acima de 100, arcanjo. Olha aí a fórmula, não é assim. Não tem fórmula. Ele quebrou a fórmula. O véu se rasgou do alto a baixo. Ele fez isso. Estamos livres para entrar no Santo dos Santos e chamar Ele de meu Pai, meu Senhor. Eu vim me render, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso, eu conheço as minhas vontades. Ele reagiu à oração sincera. Ele viu a oferta da viúva. Curve sua cabeça, por favor. Você está diante de um impasse. E acabou confiar em você mesmo, no seu diploma, na sua expertise, na sua experiência, na sua sabedoria, no seu salário, nos seus diplomas, e ir para a batalha com isso. Você pode, ué? Pode. Pode, sim. Você pode confiar na sua idade. Pode. Claro que pode. Mas vai dar em nada. Corre o risco de você perder a batalha. De gente morrer, de você ser roubado. Corre, a opção é sua. Israel teve as 2 experiências, Icabô e Ebenezer. Vida mecânica, oração mecânica, leitura por obrigação. E acabou. Ou então, Ebenezer, uma vida de dependência no Senhor, uma conversão, uma oração viva, espontânea, que sai da alma, gemidos da alma, mesmo que não seja pronunciada em palavras, que se escute, mesmo que seja confundido com embriaguez, não tem problema, porque o Senhor está ouvindo. Mesmo que haja uma distorção, mas o Senhor está vendo. Voltar ao Senhor e tão somente a Ele de todo o coração vai desembocar em Ebenezer, numa pedra de ajuda, no marco de vitória. A decisão é sua. Você tem diante de você Icabô ou Ebenezer? Independência ou dependência? Eu lamento que o Dom Pedro tenha dito independência ou morte. Tinha que ser dependência e morte, porque a nossa dependência traz a morte da nossa própria vontade, traz a morte dos nossos planos, em favor dos planos do Senhor. Qual é a sua decisão? O ano começa agora, após o carnaval. Vocês sabem, né? O Brasil, lamentavelmente, só acorda depois do carnaval. Você tem agora um ano pela frente. E acabou o Ebenezer. Independência ou dependência? Oração mecânica, oração da sua alma. Crê nos ritos da arca ou crê em Deus? Crê que você é igreja aonde você está ou só no domingo? Domingo você ora, você lê e continua a vida. Você pode fazer isso, a decisão é sua. Eu queria só que você dissesse para você a sua decisão. Para mim não.
mas para você. Eu resolvo decidir-me pelo Senhor. Escolham a quem vocês querem servir. Aí o povo disse: longe de nós abandonarmos o Senhor. Aí Josué disse: não podem abandonar desse jeito, hein? Não podem seguir assim não, tem que tomar uma decisão. Ou é quente ou frio, morno ele vomita. Vamos orar. Senhor querido, tem misericórdia. Que palavra dura e cortante, que mexe conosco, que nos faz gemer e chorar, que nos faz pedir para que o Senhor venha ao nosso encontro. Nós nos rendemos diante do Senhor e de Tua palavra, pedindo que o Senhor acalme a nossa alma e essa batalha dentro dela. Por amor do Teu nome, faça isso. O Teu povo está orando ao Senhor e está decidindo-se diante do Senhor. Aqui o Senhor reagiu e trouxe restituição e trouxe paz. O Senhor os abençoou e trouxe vitória. E nunca mais, no tempo de Samuel, houve guerra entre os filisteus e Israel, porque a mão do Senhor foi suficiente. É só o Senhor e tão somente o Senhor. Guerreia as nossas guerras e abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Depois dessa mensagem, vamos cantar um hino ao Senhor, hino de 403, Salmos e Hinos. Maravilhoso Jesus. Ficar em pé para cantarmos. Maravilhoso, oh Jesus amado.
Pode se sentar, nós vamos ter a palavra do pastor agora, encerrando o nosso. Obrigado mais uma vez por sua presença. Muito obrigado. No caminho de casa, tomem cuidado com abordagens fora do carro, tomem cuidado. Hoje, a Igreja Cristã Evangélica Fortalezense foi assaltada, né? E levaram algumas coisas da igreja. A Ieda não estava lá na hora, foi protegida por conta disso. É um tempo difícil, então tomem cuidado no caminho de casa, tá bom? Eu quero convidar para estar na porta da frente, pastor Barnett e dona Ana. Ela faz aniversário amanhã. Lembrem-se disso, dê os parabéns para ela. Na porta lateral, eu quero convidar o Alexandre e a sua esposa Cleildes, tá bom? E na porta da praça, eu quero convidar o seu Paulo, dona Roseli, Beth e eu. Tá bom? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo clima tão agradável. Obrigado porque a tua presença é maravilhosa e necessária para nós. Abençoe o teu povo, Senhor, do caminho de casa. Abençoe-o nas suas decisões durante a semana. Proteja-os sempre. Abençoe os irmãos que estão em retiro. Guarde-os, ó Deus. Abençoe o Josué no caminho para casa. Abençoe o pastor Acácio também, depois do período lá, voltando para casa. Guarde-os. Como o Senhor guardou aqueles oficiais que foram visitar Tupã-Encoatá, proteja-os sim, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, esperamos do Senhor todas as bênçãos. Abençoe esta semana, guarde os nossos olhos, os nossos ouvidos daquilo que é mal. Guarde os nossos pés e os nossos corações e sentimentos do que é mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor lhe abençoe. Visite a sua casa. O Senhor te proteja e te fortaleça. O Senhor direcione os teus passos e guarde os teus filhos do que é mal. O Senhor multiplique na tua mesa o pão e multiplique na tua alma a paz. O Senhor alegre o teu coração com bênçãos e te sustente todos os dias. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a mediação, o consolo do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, pois não me encanta mais o prazer terrenal, caminhando para aquele lar. Caminhando para o lugar onde está Jesus. Caminhando pela mão divina de Jesus. Caminhando, eu quero pecadores comigo levar. Caminhando, que em Cristo possam eles salvação encontrar, caminhando para aquele lar. Caminhando,
está Jesus? Caminhando pela mão divina de Jesus. E então com meu Jesus para sempre estarei caminhando, seu nome eternamente então louvarei, caminhando sim para aquele lar, caminhando para aquele lugar onde está Jesus, caminhando pela mão divina de Jesus.